Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos amados, queridos e preciosos, amém? Amém. Nós estamos nos aprofundando a respeito do tema sobre vencer o medo, a condenação e a culpa através do Evangelho da Graça. E é importante agora, nós vamos entrar no tema dessa nossa próxima mensagem, que são as raízes do engano. E é importante você conseguir identificá-las para que você possa literalmente arrancar o mal pela raiz. Qual é o problema de você identificar um problema, mas não tirar ele desde a raiz? É que se você corta ele só no meio, se você arranca só as folhas ou os frutos desse problema, em algum momento ele vai voltar a crescer e vai voltar a frutificar. Tem muitos irmãos que não aprenderam algo poderoso, mas que eu quero te ensinar hoje em nome de Jesus. Amém. Você recebeu a autoridade, unção da parte de Deus para se transformar num resolvedor de problemas. Amém. Os problemas que chegam até você não pode encontrar em você um transportador de problemas, alguém que pega o problema aqui e passa para o outro. Mas todo e qualquer problema que chegar em você tem que terminar aí, porque chegou na sua frente, você vai resolver em nome de Jesus. Amém. Mas é importante você entender que você não pode resolver o problema de formas paliativas apenas, jogando a sujeira para debaixo do tapete. Porque muitos fazem isso, eles vão escondendo os problemas e achando que o tempo vai resolver. Não, então não vou tratar com isso agora. Então, principalmente casamento, né? Hoje mesmo eu vou dar aula a respeito de comunicação do casamento. E muitos têm essa percepção de que, não vamos tratar não. Eu estou vendo que está com problema, mas vou esperar, em algum momento vai melhorar. E aí, na comunicação mesmo, se a coisa estiver arranhada, um já está dando mal resposta para o outro, já está dando um choque assim, se você não tiver disposição de sentar, tratar o problema até resolver, qual que é a tendência? É de dar cada vez mais frutos isso, e de cada vez a coisa piorar mais ainda. Então você precisa aprender a não só identificar o problema, mas arrancar ele de onde ele começou, a raiz do problema. Amém, irmãos? Amém. Então você entende que toda situação, todo mal tem uma raiz. Quando ele começou, qual que foi o start desse problema? E quando você consegue voltar e identificar onde o problema começou, você consegue resolver lá atrás. Eu lembro de uma situação, de uma vez, uma funcionária minha que ficou chateada comigo, e ela começou a me dar mal resposta. Era funcionária, mas começou, sabe, as patadas assim. Então tá, só porque você quer. Eu falei, mas será que ela esqueceu que eu sou o chefe? E tá me tratando pior cachorro, rapaz. Não tinha que tratar nenhum cachorro desse jeito aqui. Ela tá me tratando mal. E aí eu cheguei nela e fui perguntar: qual que é o seu problema comigo? Eu não tô te entendendo. E aí ela falou daquele dia: hoje você que não sei o que e tal. Aí eu falei: não, mas não tem base. Só por causa de hoje a gente tem uma história aí. Você trabalha comigo tantos anos, aí por causa de hoje, alguma coisa assim, você tá desse jeito. E aí nós fomos cavucando até que a gente foi lá atrás. Um dia que numa conversa comigo ela presumiu algo errado a meu respeito. Eu falei A, ela entendeu H. E aí depois disso ela fechou o coração para mim. E aí tudo que eu comecei a fazer, quando você está com o coração fechado para alguém, você coloca uma lente mal sobre a pessoa. E tudo que ela faz é maldade. Você só vê maldade. E é importante você lembrar disso, que a Bíblia diz que o olho é a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem maus, tudo vai ser mal. Mas se os seus olhos forem bons, tudo vai ser bom. Pro puro, tudo é puro. Então é importante você entender isso. Quando a gente viu lá atrás o problema, eu pude resolver o equívoco e aí tudo foi caindo. Como um dominó, aquele caminhozinho de dominó que está emparelhado, que você dá só um toquinho no primeiro e vai desmoronando o resto. Quando você derruba a raiz, os problemas depois vão diminuindo. Então, quando você está com o coração fechado para alguém, é importante você avaliar quando isso começou. Qual foi a situação, o comentário, a fala, o que resultou nisso que meu coração está desse jeito hoje. É importante você entender a raiz, porque se você não resolve lá atrás, na raiz, você só corta hoje aqui, daqui a pouco volta a crescer e dá fruto de novo. Amém, irmãos? Então, quando você lida com qualquer problema, você precisa primeiro lidar com a raiz, se você quer realmente resolver esse problema. Muitas vezes temos plantas malignas nascendo em nossas vidas, e as folhas e os frutos dessas plantas são pobreza, enfermidade, ansiedade, depressão e tudo que é coisa ruim.
Para resolver esses problemas, você normalmente está só arrancando as folhas e os frutos. Mas se você quer resolver de vez mesmo, você tem que arrancar pela raiz. Amém, irmãos? Amém. Como resolver então? Apenas lidar com as folhas e o fruto não vai eliminar a planta. Precisamos perceber que existe algo abaixo da superfície que sustenta todas essas doenças que vemos acima. Precisamos lidar com as raízes. Só podemos eliminar uma planta se removermos as suas raízes. Normalmente não temos consciência do que está abaixo do solo, por isso lidamos apenas com aquilo que vemos na superfície. Do mesmo modo, as doenças crônicas, os problemas conjugais, a depressão, a ansiedade, problema financeiro são como folhas de uma planta doente. Você pode arrancar as folhas doentes, mas é uma questão de tempo até que a doença se manifeste novamente. Então presta atenção, porque talvez você veio para uma aula ou abriu um vídeo na internet e não imaginou que aqui você ia resolver a vida. Porque aqui talvez hoje todas as coisas que estão desencaixadas, desarrumadas e problemáticas da sua vida vão ser expostas para poder ser removida, para que você então tenha uma colheita apenas de coisas boas aqui para frente, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu sinto de fazer algo, feche seus olhos. Repete após mim, falei, eu abro meu coração para receber vida, cura, transformação, salvação, através do poder da palavra de Deus, do Evangelho da Graça. Eu tenho revelação de que eu posso ser livre de toda raiz de engano na minha vida e ter apenas colheitas boas daqui para frente, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Amém. Eu me arrisco a dizer que eu sinto no meu espírito que existem ações do mal que vão cair agora na sua vida. Setas do diabo que tinham sido lançadas na sua mente lá atrás e que agora, em nome de Jesus, vão ser desfeitas. Amém. Eu sinto claramente isso no meu espírito. A percepção que eu tenho no meu espírito é que eu estou num momento pré-libertação. Quando você sabe que vai chegar a pregação que vai expor o diabo para que ele manifeste, você possa expulsar e a pessoa ser liberta. A percepção que eu sinto no meu espírito que o momento agora é o mesmo. E quer que seja que você esteja aqui agora ou está vendo na internet, na hora que você estiver vendo isso, eu creio que agora é a hora que Deus vai expor o que Ele quer remover de ruim da sua vida, para que você seja plenamente livre para crescer, prosperar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então a primeira raiz que nós vamos arrancar agora, em nome de Jesus, é a raiz da vergonha. Basicamente a vergonha é a consciência da culpa, e o que produz no homem é a consciência então da culpa. Muitos pensam que é o pecado, mas na verdade é a lei. Antes da lei o pecado estava no mundo, mas o homem não tinha consciência do pecado porque não havia lei. A lei então foi dada para revelar o pecado que já estava lá. O homem já fazia as coisas erradas. A lei só veio para escancarar que pelas suas atitudes você jamais seria aceito por Deus. A lei ela só vem para mostrar que as suas atitudes só te condenam. Por isso que você precisa de um salvador. Qual que é a necessidade de um salvador na vida de alguém que as atitudes dele são perfeitas? Mas quando você entende que as suas atitudes te levam para o mal, você pode então clamar por um salvador na sua vida, amém? O que separa? Presta atenção aqui, porque a afirmação que eu vou fazer é muito forte, mas é a grande verdade da humanidade hoje. O pecado não leva o homem para o inferno. O que leva o homem para o inferno é não crer que existe um salvador para ele. A única coisa que permite que alguém vá para o inferno é não crer em Cristo. Quando a pessoa crê em Cristo, ela vai para o céu. Ah, mas e o pecado? O pecado foi resolvido na cruz. As consequências dele vão ser dissipadas ao longo de sua vida. Tudo vai ser resolvido. Por quê? Porque existe um Salvador que veio te salvar. Quando você crê nisso, você pode então ter acesso ao céu. Mas enquanto você crê que o que leva o homem para o céu são as atitudes dele, mas também o que leva para o inferno também são as atitudes, você não vai clamar por um Salvador. É importante que você clame por um Salvador. Eu creio que todos que estão aqui já clamaram e já têm plena convicção que já foram salvos, amém? Então a lei é a base da tentação e depois é também a base da vergonha e da culpa. Se o diabo queria destruir o homem, por que ele não tentou Eva a matar Adão, por exemplo?
Porque concorda que para crescer a humanidade, para ser fecundo, multiplicar e frutificar, é simples, é só matar um dos dois. O diabo podia ter levado Eva a matar Adão, ela se suicidar. Se um dos dois morresse, o plano de Deus também estaria interrompido. Ainda que, lógico, Deus poderia criar de novo outro homem ou outra mulher para dar continuidade ao plano. Mas a coisa é muito mais profunda, porque o alvo não é apenas te matar. O alvo é te afastar de Deus. Porque só te matar, se você está salvo, você vai viver com Deus eternamente. Então você tem que entender algo, presta atenção. Deus criou o homem para viver um relacionamento eterno com Ele. O que impede esse relacionamento? É a lei, é a condenação do pecado. Quando você não quer relacionar com Deus, porque você tem o pecado criando essa separação. Quando você crê que Cristo te conectou de novo com o Senhor, acabou, não tem mais agora nada que te separa, e você tem agora a vida para viver diante do Senhor, amém? Amém? Amém. Então, simplesmente porque a única lei era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele só pôde então tentar Eva com base na lei. Quando Adão e Eva foram criados, a palavra de Deus diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Na verdade, eles estavam revestidos da glória de Deus, amém, irmãos? Amém. Essa glória é o que lhes permitia dominar sobre toda a criação, mas no momento em que pecaram, eles foram destituídos da glória. Romanos capítulo 3, 23. Depois então que eles pecaram, o Senhor veio ter com eles e perguntou: Adão, onde você está? O que você está fazendo? Por que você escondeu? É interessante que a primeira pergunta do Velho Testamento é onde está o homem, mas a primeira pergunta do Novo Testamento é onde está o rei. É também porque quando você descobre onde está Cristo, então você também entende onde você está. O Velho Testamento, a primeira pergunta que é feita para o homem é onde você está, onde você foi parar, aonde o diabo, o pecado te levou. Mas a primeira pergunta do Novo Testamento, Mateus 2,2, é onde está o rei, onde está o Messias. É quando chega e pergunta onde está aquele que foi prometido. Então, é quando os reis magos estão perguntando onde que nasceu aquele que haveria de vir. Então você inverte a pergunta. Quando você crê que agora o que é importante não é onde você está, mas é onde Cristo está, porque onde Cristo está é onde você está, você crê que você está oculto nele, aí acaba toda a vergonha e você não se afasta de Deus mais por causa do pecado, amém, irmãos? Gênesis 3, do 9 ao 10. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Certa vez um pastor foi visitar um membro da igreja e depois de bater várias vezes na porta da casa, ninguém abriu. Ele então deixou debaixo um bilhete com Apocalipse 3:20 escrito: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então o pastor foi visitar o membro não abriu a porta, ele deixou esse bilhetinho debaixo da porta. Qual que aconteceu? No domingo seguinte, aquele membro veio à frente no momento da oferta e deixou dentro do gasofilaço um bilhete para o pastor com Gênesis 3:10, escrito o que? Ouvi tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Então Gênesis 3:10 nos conta como o medo entrou neste mundo. Essa é a primeira menção de medo na palavra de Deus. O homem não foi criado para viver com medo. Hoje as pessoas têm medo de muitas coisas, mas a origem de todos os medos é o medo da morte. A pessoa diz, por exemplo, ter medo de voar de avião, mas na verdade ele tem medo do avião cair e ele morrer. Então Deus havia dito para Adão que se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. É importante você entender o que aconteceu. Ele tinha acabado de comer agora, mas não tinha morrido. Deus falou: se comer vai morrer. Aí ele vai e come. O que você acha que ele pensou? Na hora que ele morder, ele morre. Aí ele mordeu, mastigou, engoliu e não morreu. O que você acha que aconteceu? Ele tinha então, agora, uma certeza: eu não morri até Deus chegar. Porque quando Deus chegar, é lógico que ele vai me matar. Então o que ele começou agora? Concluiu que era Deus que ia matar. Essa é a origem do medo. A base do medo é o pensamento de que não somos amados, é o pensamento de que precisamos primeiro mudar, ser melhor, para só depois o amor de Deus vir por nós. Se dependesse de você melhorar, para você ser amado por Deus, eu tenho a notícia para te dar: você estava no pau da goiaba, você estava lascado no 12, e o amor de Deus nunca viria sobre você. O que determina que Deus te ama
é o fato dele ter te escolhido para ser filho dele. Ele não quer se relacionar com uma criatura, mas sim com um filho. Amém, irmãos? Amém ou não? Amém. Então a base do medo é essa, o pensamento de que você não é amado. Muitos vivem procurando conquistar o amor de Deus fazendo coisas, mas quanto mais fazem, mais falham, e aí se sentem menos amados ainda. Você vive num esforço para agradar a Deus e vai tropeçando no meio do caminho, deixando cair o que você estava carregando. Aí, quanto mais cai das suas mãos aquilo que você tentou juntar para entregar para Deus, menos você acha que Ele te ama. Então a consciência do pecado e vergonha são coisas sinônimas, mas o Senhor diz que no lugar da vergonha vai haver dupla honra na sua vida, meu irmão. Então hoje, qual que é o problema? É que se você se veste das folhas da figueira, que foi a roupa que Adão e Eva fez para eles, você está se vestindo da sua justiça própria, você está se vestindo das suas atitudes, você está se vestindo do seu merecimento e se apresentando diante de Deus cheio de vergonha e de medo. Não foi para isso que Deus te chamou, meu querido. Deus não te chamou para você se apresentar para Ele vestido da sua justiça própria. Qual que é a vergonha, em última análise? É a vergonha de ser exposto diante de todos que você não vale nada. Por que você fica com vergonha de ser exposto, da exposição? É porque você acha que a exposição vai reprovar você. Que se pegar você e colocar publicamente quem você é de fato, acabou para você, ninguém vai te querer. Então é o medo da rejeição que leva você a ter vergonha das coisas, vergonha de tratar com a verdade. Mas essa é uma raiz que você tem que arrancar. Quando você entende que você já foi aceito, já foi amado, já foi aprovado por Deus, já foi justificado, você entende que não tem como mais Ele te rejeitar, te abandonar, te condenar. E aí isso vence a vergonha. Você não se apresenta mais dele vestido com folhas de figueira. Você não se apresenta mais dele vestido da sua justiça, mas você confia na justiça de Cristo que está sobre você. Amém? Amém. Se você não arranca isso da raiz, qual é o problema? Você vai viver caindo no mesmo erro. Aí você não arrancou isso pela raiz, você só arrancou as folhinhas hoje. Aí hoje você vai orar baseado na justiça de Cristo. Mas se você não arrancar isso da raiz, daqui a pouco você caiu de novo nisso. No merecimento, no questionamento. Por que Deus não está te abençoando sendo que você é tão bonzinho? Ou por que Deus está abençoando o outro que está do seu lado sendo que você viu algum defeito nele? E aí quando você foi por esse caminho, você entrou de novo a se vestir com justiça própria. Mas em nome de Jesus você está sendo livre dessa raiz do engano. Amém. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Segunda coisa é a raiz do medo. A vida de muitos cristãos é completamente cheia de medo. Vivem atormentados com medo de Deus não ouvir sua oração. Temos medo do amanhã porque tememos ser abandonados. Tememos o futuro porque pensamos que não vamos continuar sendo cuidados e amados por Deus. Tememos os desafios da obra. Quantos não se envolvem na obra de Deus por medo do quê? De não dar certo, de não ser usado, de não dar resultado, de não frutificar. E aí eu não vou liderar uma célula porque eu não mereço nada. Eu tenho pecado ainda, eu tenho inconstâncias, eu tenho tentações. Mas aí, enquanto eu estou aqui, tá tudo, ninguém sabe. Mas na hora que eu pôr o pé na frente e começar a querer ser usado por Deus e Deus não me usar porque eu não posso ser usado, porque eu sou um miserável, aí vai ficar público para todos que tem alguma coisa errada comigo. Aí então eu vou estar sendo exposto. E aí esse medo impede que você seja usado por Deus. E ainda mais porque o que o diabo quer? Te condenar, te acusar para te inutilizar na obra de Deus. É importante você tratar com isso, irmão. Como que você acha que você vence isso? Acredite, não é só confessando. Confessando é o começo para arrancar a raiz. Mas você só arranca essa raiz fazendo. Indo lá e testando. Vamos testar se Deus usa quem não merece mesmo. Aí você se habilita para essa obra, se prontifica, deixa Deus te usar, e nessa hora que você está lá e vai ver Deus te usando, você vai falar, rapaz, esse negócio dá certo mesmo. Essa justiça baseada na fé de Cristo, não é que é verdade? Não é que a graça é Deus dando tudo para quem não merece nada? Então, quando você entende a justificação pela fé e tem revelação do Evangelho da Graça, não tem por que você não se envolver na obra de Deus. Amém, querido? Amém. Amém. Outra coisa, tem medo de correr risco, tem medo de depender exclusivamente dele e viver pela fé, tem medo de depender de Deus. É simples, vamos fazer uma avaliação aqui. Se alguém chegar para você e falar que não tem salário, não tem casa, não tem nada, ele vive pela fé, como que você acha que está a vida dele? Abençoada demais. Pois é, alguns acham
pode achar isso. Esses aí têm uma boa impressão de Deus e é a maneira correta de pensar. Mas honestamente, irmão, se o pastor chega aqui e fala, eu sou pastor lá na África e vive pela fé, você fica com dó dele. Fala, tadinho, deve estar passando apertado demais. Você já pensa, como que eu posso ajudar? Porque na sua cabeça, viver pela fé é viver uma vida das coisas que só se resolve aos 49 do segundo tempo. Viver pela fé é uma vida de alguém que tem que clamar pelo pão nosso de cada dia, todo dia. Do maná que vai cair do céu e talvez vai cair assim já na hora de dormir. Né? Você vê testemunhos e você acha que essa é a glória. Olha, eu estava lá na fila do banco, sem dinheiro para pagar a conta. E no último minuto que ia fechar a agência, alguém me ligou que tinha depositado um dinheiro na minha conta. Aí eu fui lá e paguei o boleto. Essa é viver pela fé. Aí você olha e fala, eu não quero uma angústia dessa nunca. Você está maluco? Que fé é essa? Eu não quero viver desse jeito não, na fila do banco, sem ter dinheiro na conta, para passar vergonha, chegar lá, para pagar. Não tem nada na sua conta, você voltar para trás envergonhado. Aí você não quer viver pela fé. Mas presta atenção, porque viver pela fé não é viver de uma provisão limitada pela sua necessidade. Porque Jesus não veio para te dar uma vida suprida nas necessidades, mas veio para te dar uma vida abundante, que as coisas vão superabundar, você vai ter para você e para quem está perto de você. Amém. Mas por que muitos não desfrutam disso? Porque a consciência dele, a concepção dele de uma vida de fé é uma vida de suprimento de necessidade apenas. Mas quando você vê que uma vida pela fé é uma vida de abundância, é isso que você vai viver. Mas se você permitir que o medo roube isso do seu coração, você não vai desfrutar, infelizmente. Então muitos têm medo também da falta de conhecimento. E aí ele fala, como que eu vou me aventurar a falar de Deus? Eu não sei a Bíblia de cor. Quantos sabem, querido? E outra, a letra em si mesma, ela mata. O que importa não é a letra, você conhecer, mas é a vida que flui. Então acredite, você tem que crer que existe uma unção que foi liberada sobre a sua vida, que na hora que você for falar, o Espírito de Deus vai falar através de você e a vida vai fluir, aí o poder vai se manifestar. Não é quando você tem medo de não saber o suficiente, você não vai depender de Deus. Se não dependeu de Deus, aí vai cair, vai fracassar. Por quê? Porque se for na força do seu braço, precisa dar errado, não é que vai dar errado. O melhor que pode acontecer é dar errado. Tudo que você fizer na força do seu braço precisa dar errado, porque se der certo uma única vez, aí lascou tudo. Aí você acreditou que agora esse é o caminho, fazer na força do seu braço é o que dá resultado. Vou perguntar. A questão da abundância, né? Eu vejo muito clamar a Deus por isso, porque eu quero viver essa revelação na minha vida e viver de verdade. Mas é uma coisa que eu tenho deparado, eu vou confessar aqui, é uma dor muito grande para mim, porque em 90% dos lugares que você vai, os testemunhos que você ouve de dependência é exatamente esse. É muito só da necessidade de saber que vai ser assim, Deus vai suprir sua necessidade, mas vai ser na última hora. Eu cresci ouvindo isso desde pequeno. Então assim, é angustiante isso, na verdade. Então eu tô aqui para te falar que eu clamei a Deus, Ele não só pagou minhas contas, como Ele me levou para Berlim, me levou para Roma, me levou para Jerusalém, me levou para Dubai esse ano, acredita? Aí você fala, não, mas que pensa essa? Quem precisa de ir em Dubai? Isso é supérfluo. Justamente o entendimento do que é supérfluo e o que é vital determina o nível de fé que você tem. Alguns acreditam que a fé dele e que a provisão de Deus é apenas para o que é vital. É o que é assim, é ultra necessário para viver. Mas o que é supérfluo tem até vergonha de pedir para Deus. O problema é que você não é honesto diante de Deus, irmãos. E essa honestidade é que é o que vai permitir você desfrutar do melhor dele. Quando você vira e fala, eu quero. Por que eu quero? Não sei porque eu quero. Eu quero porque é o melhor. Eu quero comer o melhor da terra, então já que é o melhor, é o que eu quero. Ah, mas você é arrogante, tanta gente passando fome no mundo e você vai querer ir para Disney? Pois é o que eu estou orando agora para ir para Disney com a minha família. Aí você fala, você nunca for para Disney, você não vai ser infeliz, mas se alguém morrer de fome, aí é terrível. Pois é, ele está morrendo de fome porque ele não tem fé de clamar para Deus dar para ele a comida e também a viagem para Disney. Eu tenho clamado, Deus tem me dado a comida e não tenho dúvida que vai me dar a viagem para Disney também. O problema é porque você acha que o seu pai te ama só para pôr comida na mesa. Mas você que é um pai não ama seu filho só para isso. Você quer levar ele no parque, você quer dar presente, você quer dar o supérfluo para ele. Você não vai no mercado para levar seu filho junto para comprar só arroz e feijão, querido. Você compra bolacha, danoninho, você compra tudo que o menino pede.
Por quê? Você quer ver um menino feliz. Amém? Amém. Você ia perguntar, mas eu acho que eu já falei, né? Não, já falou. Eu ia só comentar sobre isso, exatamente, porque assim, depois que eu decidi tomar essa atitude, o que tem de crítica na minha família no meio, falando pra mim, você é arrogante. Que isso? Você não precisa de não, você tá quieto, as coisas vai trabalhar. É desse jeito, é isso que eu penso. O contexto de arrogância para o mundo é muito errado. Por quê? Porque começa na raiz, por isso que é importante você identificar a raiz. A raiz da arrogância está ligada com a raiz da humildade. Então, na cabeça do povo, quem é humilde? Quem passa necessidade. É o tadinho. Tadinho de alguém é tão humilde. Mas de repente esse que você está achando que é humilde é extremamente arrogante. Um exemplo disso, a gente distribui cesta básica na igreja para os irmãos que estão passando dificuldade, ou até para a sociedade normal. Quem estiver aqui perto da gente que está passando fome, pode vir no nosso instituto, vão dar a cesta básica, mesmo que seja espírita, católico ou ateu. Mas aí o que a gente ensina? Agora você vai pegar dessa cesta básica e você vai dar o dízimo dela. Você vai pegar 10% desse alimento e vai dar para outra pessoa perto de você que você sabe que está precisando. O povo ofende, que absurdo, estou passando fome, eu não vou ter que dar para os outros. Ué, mas ele não era humilde, estava passando fome? Na verdade é um tremendo arrogante. Entendeu? O conceito de humildade, irmãos, não está ligado com essa necessidade. O humilde não é aquele que é simples, que é pobre, que está precisando. O humilde é aquele que é dependente. Você pode ser extremamente rico e humilde. Por quê? Porque você depende de Deus. Você não atribui essa riqueza que você tem na sua habilidade. Você não se enche de si mesmo falando que você conquistou na força do seu braço. Quando você reconhece que tudo que você tem foi Deus que te deu, essa é a verdadeira humildade. Agora, o que é arrogância? A arrogância é você achar que você é bom o suficiente para merecer alguma coisa. Aí esse é o arrogante, é achar que Deus é obrigado a dar alguma coisa para ele. Então, se eu orar falando para Deus, Deus, você está vendo? Sábado, domingo, todo dia de noite, eu estou dando aula, eu estou pregando, eu vivo minha vida para servir os outros. É lógico que agora o Senhor tem que me abençoar, e ainda dou dízimo. Tem igreja que faz essa loucura, coloca Deus como um funcionário. Eu dei o dízimo, agora o Senhor é obrigado a me abençoar. Ah, vai para o inferno, miserável. Deus tem obrigação do quê? Não, Deus te abençoa porque Ele te ama. Dar o dízimo é bênção para você. Para quê? Para você manter você dependente de Deus, reconhecendo que tudo que você tem é Ele que te dá, e que Ele te permite devolver uma parte e abençoa o restante que está na sua mão, porque Ele quer fazer isso que está na sua mão ainda frutificar. Mas se você acha que a oferta que você dá, o dízimo que você dá, ou um serviço que você presta para alguém vai transformar Deus devedor de você, essa é a verdadeira arrogância. Agora, quando você vira e fala assim, ó, presta atenção agora no tipo de oração. Ô papai, eu sei que o Senhor me ama, e é o seguinte: seu amor é maior do que um prato de arroz e feijão. Seu amor é maior do que um bife com cebola. Eu mesmo não gosto de cebola, mas seu amor é maior do que um prato feito. Então me leva no melhor restaurante dessa cidade. Eu quero comer hoje um camarão, quero comer lagosta, eu quero comer o prato mais caro. Aí você fala, pra que, arrogante? Se você pode comer o arroz com feijão, para que você quer um prato melhor? Porque não depende de mim, depende do meu pai. Não depende do que eu quero comer, depende do que Ele pode me dar. Se eu só peço um prato de arroz e feijão, quer dizer que eu só acredito que Deus só pode me dar arroz e feijão. Mas quando eu atribuo a Deus, não é a mim, ao meu merecimento, mas quando eu atribuo a Deus um amor e uma condição tão poderosa que Ele pode me dar o melhor, quando eu for pedir para Ele, eu não vou pedir o mais simples, eu vou pedir o melhor. Deu para entender? Poderoso isso que você ouviu agora. Eu acho que você merecia pelo menos agora me dar uns R$1.000 cada um aqui, porque isso daqui destravou coisas poderosas. Então o irmão vai juntar aí uma caixinha, vai passar recolhendo de vocês agora. Você que está vendo pela internet, anota o número da minha conta e deposita lá. Ah, para com isso. Então presta atenção. Você não pede as coisas para Deus baseado em você, mas baseado nele. Porque tudo está relacionado com Ele, não com você. Vou te dar um exemplo. Se você chega para mim, Rafael, e eu viro para você e falo, pede um presente para mim, pode pedir, o que você quiser. Você vai pedir para mim baseado no quê? No que você imagina que eu posso te dar. Aí você vai olhar, você vai falar, é pastor. É pastor. Pastor, se for honesto, é quebrado.
Porque pastor não ganha tanto dinheiro se for honesto. Se ele meter a mão no dízimo dos ovelhas e tá extorquindo o povo, aí ele é riquíssimo. Mas aí, se você me conhece, meu caráter, anda perto de mim e tudo, você vai julgar e imaginar coisas boas a meu respeito. Aí você sabe que além de ser pastor, eu tenho empresa, eu tenho negócio. Aí você vai medir, você vai falar, eu acho que o presente que ele pode me dar, o limite é um presente, vamos supor, de R$1.000. Aí você não vai ter coragem de me pedir um carro, entendeu? Por quê? Porque você já determinou na sua mente um limite do que eu posso te dar. Mas quando você pede para Deus, qual é o limite de Deus, meu irmão? Você acha que é 1.000? Você acha que é 10? Você acha que é um carro? Não, ele é o dono do ouro da prata. Aí você só substitui assim. É difícil de imaginar Deus? É simples, eu estou aqui, estou perguntando, pede o que quiser que eu vou te dar. Aí você vai atribuir a mim um limite de 1.000. Você vai me pedir algo de 1.000. Aí chega o Bill Gates, bilionário, que já falou que vai doar agora mais 30 bilhões de dólares para caridade. Ele já deu 40 bilhões, vai dar mais 30 e vai continuar sendo bilionário. Aí você chega e esse cara vira para você e fala, pede o que você quiser que eu vou te dar. Aí agora o limite que você vai atribuir para ele, não concorda que é maior do que o meu? Para mim você atribui um limite de 1.000, para ele você vai dar um limite assim, eu quero uma casa, um carro, eu quero viajar com a minha família para a Europa, e aí você vai pedir um monte de coisa ainda achando que é muito. Por quê? Porque tudo isso que ele vai te dar é mais dinheiro que você já ganhou na vida, de que você talvez sozinho nunca iria acumular, e aí ele concorda de te dar. Qual que é a sua decepção? É na hora que você descobre que isso não fez nem cosquinha para ele. Que tudo que você pediu representou 2 milhões de dólares. Ele te deu, continuou bilionário mesmo assim. Aí você fala, não, então eu vou escrachar o tempo, eu vou pedir mansão, castelo, jatinho, vou pedir um monte de coisa, eu quero casa na praia, eu quero casa em Caldas Novas, eu quero casa em Paris, eu quero um monte de coisa. Aí faz a lista, ele compra tudo, pronto, você gastou 2 bilhões de dólares. É dinheiro demais, não é? Para comprar de casa, carro, avião, Bugatti, Ferrari, você pegou de tudo que tem de melhor no mundo. Fez uma viagem para todos os lugares do mundo. Eu quero te falar que ainda assim você não vai dar conta de gastar 2 bilhões de dólares. Qual que é a decepção? É que na hora que você descobre que ele te deu isso e continuou bilionário, mesmo assim, você vê que não tem limite a coisa quase. Mas aí nós não estamos falando do Rafael nem do Bill Gates. Nós estamos falando do Deus Altíssimo, o Senhor dos Senhores, o Emanuel, Deus conosco, o nosso Salvador, a nossa bandeira, o nosso médico, o nosso Pai. E aí então você atribui o limite baseado no que Ele é. E quando você faz isso, isso determina o tamanho dos seus pedidos para Ele. Amém? Amém. Percebe que uma raiz agora foi arrancada de dentro de você? A raiz da incredulidade. A raiz da mediocridade. Você pedia coisas medíocres para Deus porque você atribuiu um padrão medíocre a Ele. Você acreditava que era um Deus que só supre necessidade. Você acreditava que era um Deus que no máximo vai te ajudar a pagar a conta de água, luz e comer arroz e feijão. Mas quando você aumenta o limite de Deus na sua mente, seus pedidos aumentam diante dele. Amém? Aí você vai pedir para ir para Dubai. Eu fui lá. Eu quero te falar, no final é bobagem. Falar igual Salomão fala no final da vida é tudo vaidade. Voltei, foi cansado, 15 horas de voo, ainda mais para mim que sou grandão, é extremamente cansativo, né? É bom, é bonito, comi bem, fui no restaurante lá do cara que faz o solzinho assim, sabe? Já viu na rede social? Caríssimo, horror de cara, mas é gostoso, mas não é também aquela coisa. Você não morre de comer o trem assim, cai pra trás desmaiado, tendo uma convulsão, de tanto que o negócio é gostoso, né? Então, mas assim, é bom, é o que tem de melhor na Terra hoje? É. Mas não define a sua felicidade. Amém. Aí é importante você ter essas experiências. Sabe por que é importante? Porque na hora que você dirige um carrão, na hora que você vai morar no lugar dos sonhos, na hora que você come no melhor restaurante, na hora que você viaja o mundo, você vê que nada disso é mais poderoso e nem te dá mais felicidade do que você poder desfrutar da presença de Deus. Eu te falo que uma noite na presença de Deus é muito melhor do que um jantar na beira da Torre Eiffel em Paris. Eu te falo que um momento desfrutando do amor de Deus é muito mais poderoso do que um carro. Então quando você aprende a dar valor na presença de Deus, naquilo que você já tem acesso mediante Cristo, as outras coisas diminuem o valor. E aí você acha que Deus vai te dar? Vai, porque o versículo que eu mais gosto na Bíblia é esse, Romanos 8:32, aquele que deu o próprio Filho por amor a vós, porventura não vos dará graciosamente com ele todas as coisas? Mas o mais importante é que ele quer fazer você desfrutar de todas as coisas, porque é o que tem de melhor e é o que vai te
proporcionar essa vida abundante, mas para que no final você reconheça que o melhor não era todas as coisas, o melhor era Cristo. Entendeu? Deus deixa você ter o carro, deixa você ter a casa, deixa você ter a viagem, deixa você ter o dinheiro, a saúde, a alegria, mas no final da vida, eu estou te avisando, irmãos, no final da vida, o que você vai reconhecer diante dele é que o de mais poderoso que você poderia desfrutar era da presença dele, era de Cristo, era desse relacionamento com ele. E aí, quando você entende isso, eu estou te avisando, para que esperar chegar lá no fim da vida para descobrir isso? Por quê? Porque essas pessoas que têm dinheiro, se elas só têm dinheiro, a Bíblia diz que na verdade isso traz para ela tormento, angústia. Você vê notícia aí, para que alguém que é bilionário precisa fazer coisa errada e correr e ser preso? Como tem gente agora no nosso país aqui que é bilionário, que está sendo indiciado, corre e ser preso a qualquer momento. Esses dias para trás nós tivemos o Henrique Batista preso, bilionário, preso. Por quê? Por quê? Porque a angústia do homem ter mais é um negócio que não acaba. A Bíblia diz que a carne é desesperadamente corrupta e não converte. Então a sua ambição é um negócio sem freio. Não viva por ela. Dê valor na presença de Deus que você já tem. Ele vai levar você a desfrutar das coisas boas desse mundo, vai, mas isso não tem valor em si mesmo. Por quê? Porque, presta atenção agora no que eu vou te falar. Poderoso isso. Vou até tomar água aqui. Fazer um clima de suspense. Poderoso, quando você faz suspense, todo mundo te dá atenção total. Assim. Aquela cena do cara entrando no banheiro com a faca na mão para pegar a mocinha, ninguém dorme nessa hora, você já reparou? Na hora que tem suspense, o povo fica com o olho estatalado. Então presta atenção aqui, tem algo poderoso que talvez você não viu na Bíblia. A palavra do Senhor diz que Deus prometeu uma terra que manda leite e mel para o povo dele, que eles iriam entrar em Canaã, uma terra que ia ter casas cheias de coisas boas, que eles não montaram, que iam ter plantações que eles iam colher de coisas que eles não plantaram, todas as bênçãos que eles não fizeram por merecer, que simplesmente eles iam desfrutar. Uma terra que manda, que jorra leite e mel. Só que teve um dia que Moisés fala, tazanou Deus, não, Deus, o povo quer ir logo, vamos entrar lá logo, a gente está aqui no deserto e tal. Aí Deus virou para ele e falou, está liberado, pode ir. Imagina a notícia, imagina a feição de Moisés, na hora que Deus fala, pode ir. O que é isso? Pronto, está aqui a chave da casa no condomínio fechado, está aqui as passagens nas viagens internacionais, tudo que você quer, está aqui o dinheiro que você imaginou que era o máximo que você poderia ter, está aqui tudo que você quer, tudo que tem de melhor na terra, está aqui tudo. Imagina você receber um negócio desse. Só que aí Deus complementa falando, só que você vai com o povo, mas eu vou ficar aqui. Aí Moisés caiu em si que não valia a pena entrar na terra prometida e morar dentro de um condomínio fechado, ter um carro importado, ter dinheiro na conta, viajar o mundo e não ter presença de Deus. E aí ele desiste, ele fala, não, então esquece, eu vou ficar aqui com o Senhor. Enquanto o Senhor estiver aqui, eu estou aqui. Na hora que o Senhor for para lá, eu vou para lá. Se o Senhor não for, não tem importância, porque para mim o importante é estar com o Senhor. Quando você atribui mais valor na presença de Deus do que nas coisas, você vai desfrutar das coisas. E aí, num determinado momento, você vai entrar na terra prometida. Moisés não entrou na terra prometida, você sabe disso, né? Ele morreu do lado de cá do Jordão, não entrou na terra prometida. Mas honestamente, você acha que ele morreu infeliz? Morreu não, querido, porque ele viveu uma vida relacionando com Deus. Ele viveu 40 anos crescendo como filho de Faraó sem relacionar com Deus. Depois disso, fugiu de lá, depois de ter matado um soldado com as mãos, foi para o deserto. No deserto, viveu 40 anos até que ele teve a experiência com Deus na sarça ardente. Teve uma experiência, teve um contato íntimo com Deus, virou amigo, começou a relacionar com Deus. Foi comissionado por Deus para libertar o povo, foi lá, libertou e foi para o deserto, ficou mais 40 anos. Presta atenção, viveu 120, dos quais 80 como amigo de Deus, relacionando com ele. Você acha que esse homem morreu infeliz, irmãos? Morreu não, porque o que ele tinha de maior valor, o que existia de maior valor, ele desfrutou muito da presença de Deus. Muita presença, muito relacionamento com Deus. Quando
Quando você ouve o que sai da mão de Deus, as outras coisas diminuem a proporção e a dimensão. Amém? Então agora eu creio em nome de Jesus, com a raiz de incredulidade foi arrancada do seu coração. Você vai mudar suas orações a partir de agora. Você aumentou o crédito que Deus tem com você. Você atribuiu mais crédito para ele. Agora você acreditou que o cartão de crédito dele não tem limite. Mas que o mais valioso que ele pode te dar não são as coisas materiais. É a presença dele que você já tem acesso. Você já pode desfrutar. Amém, irmãos? Vamos continuar. Outra raiz do engano é a raiz da condenação. Depois de manifestar vergonha e medo, nós percebemos a condenação em Adão. Quando nos sentimos condenados, nós também condenamos os outros. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposo, ela me deu da árvore e eu comi. Então a base da condenação é a consciência de si mesmo. Não existe nada mais problemático do que ficar ocupado consigo mesmo em todo o tempo. A introspecção é um problema grave porque nos deixa bloqueados. Então se você fica olhando para você, para os seus pecados, para as suas limitações, você vai se encher de condenação, de justiça própria, e isso vai interromper o relacionamento seu com Deus. Mas qual que é o próximo passo disso, irmãos? É porque quem está condenado passa também a condenar. Sempre que você está cheio de justiça própria, você condena todo mundo também através da justiça própria. A justiça própria virou a sua lente, virou os seus óculos. Por isso que é importante você entender por que você é tão perfeccionista e exige tanta perfeição de quem está perto de você. Fala para mim, tem algo mais terrível do que você estar do lado de alguém que você não pode errar? Não tem margem de erro do lado dele? Tudo que você fizer errado, ele vai atacar, vai apontar o dedo, e ele vai pontuar, e ele vai condenar, e ele vai acusar, e ele vai exigir uma mudança de você. Isso é terrível, isso rouba a sua liberdade, isso tira a sua paz, isso tira a sua alegria. Mas por que você está fazendo isso com os outros? Você só faz isso com os outros quando primeiro você começou a fazer com você mesmo. Você não se perdoa, não dá margem para você errar, você não arrisca, você dá valor naquilo que na verdade só tem preço, e você exige uma perfeição de você. Quando você erra, você entra debaixo de um nível terrível de condenação, e aí você vai fazer isso com você e com quem está perto de você. Um exemplo disso: sabia que normalmente quem começa a acusar os outros de algo é porque ele é aquilo que ele está acusando? Quando você desconfia que tem alguém te roubando, é porque você, naquela posição que a pessoa está, roubaria. Aí você não acredita que a pessoa é honesta. Por isso que muitos olham para o pastor e falam: é ladrão, está pegando o dinheiro do povo. Por quê? Porque ele faria isso se ele estivesse na posição. Se ele estivesse numa posição que ele pede dízimo, oferta, o povo dá, e ele depois ficar numa sala sozinho com esse dinheiro, o que ele faria? Ele pegaria. Como ele pegaria, ele não consegue acreditar que alguém fique na mesma situação e não pegue. Da mesma maneira, você acredita que o outro trai. Por quê? Porque é impossível você estar onde você está e não pegar outras mulheres, ou não ficar com outros homens. Mas é porque você, na mesma situação, faria o mesmo. Entendeu? Você sempre vai acusar o outro daquilo que você é. Isso é terrível. E isso é uma raiz do engano terrível, que afasta você não só do Senhor, de relacionar bem com Ele, mas destrói os seus relacionamentos também, irmão. Então, quantos relacionamentos nós não fomos deixando quebrado ao longo da vida por conta de condenação, porque você acusou o erro da pessoa e não deu margem para ela errar, não perdoou, exigiu perfeição dela. E aí você vai quebrando os relacionamentos com as pessoas, quando você não percebe que isso, o pior do que poderia acontecer foi que isso quebrou também o seu relacionamento com Deus. Então você precisa arrancar essa raiz do engano da sua vida hoje, em nome de Jesus, da condenação a seu respeito, mas também de quem está perto de você. Amém? E a última coisa que eu quero te falar é que você precisa ser livre e precisa vencer agora, em nome de Jesus, a condenação da falta de amor. A maior coisa que vai limitar o amor de Deus na sua vida é você pôr limite nele. Quando você acha que Deus não te ama, você não vai desfrutar do amor. Quando você acha que Deus ele não tem amor por você, ou que ele não é amor, ou que o que ele faz é apenas exigir coisas de você, o seu relacionamento com ele vai ser algo terrível. E essa é uma raiz de engano que tem pego muitos irmãos.
Muitos têm relacionado com Deus baseado em obrigações, baseado no peso da obra, baseado na condenação do inferno. Então ele prega o evangelho para livrar o povo do inferno, mas não por causa do amor de Deus. Ele vem para um culto, participa de um jejum, faz alguma coisa para Deus por conta ou de barganha com Deus, ou de querer usar isso como moeda de negociação, para que então Deus retribua de alguma forma, ou por medo da consequência caso ele não faça. Uma vez um irmão chegou para mim e escondeu algo que tinha acontecido de mim. Escondeu que tinha sido demitido e que estava passando necessidade. E eu perguntava como estavam as coisas, ele falava que estava bem. Aí um dia eu descobri que não estava. Falaram para mim: irmão, foi demitido, está desempregado, está passando fome. Aí eu fui nele e falei: irmão, como que você faz um negócio desse? Aí ele falou: não, o problema é porque eu sei porque eu fui demitido. Falei: você roubou? O que você fez lá? Não, é porque eu menti para não ir trabalhar no encontro. Eu falei que eu não podia e deu um motivo que era mentira, e não fui porque eu não quis. E Deus me puniu tirando o emprego de mim. E agora a fome que eu estou passando é consequência do meu erro. E então é justo que eu passe fome agora. Fui oferecer ajuda, ele não queria aceitar. Por quê? Porque se ele aceitasse ajuda, ele não ia quitar essa dívida diante de Deus. Eu falei: não, querido, por que você não falou logo? Porque se for isso, então nós temos que chamar um caminhão para te atropelar aqui. Esse dinheiro é de morrer. Se for para quitar sua dívida com Deus, nós temos que pôr fogo em você aqui agora. Matar você com canivete, arrancando pedacinho igual descasca laranja. Não, se é para fazer, para você pagar o que você deve, não, então tá. Só você passar fome é pouco. Você tem que ir para o inferno, desgraça. E é importante você ampliar a coisa assim para ficar evidente. Deus não está cobrando dívida de você. Mas por que você imagina um negócio desse de Deus? É porque você não consegue acreditar que Ele te ama. Porque que pai que amando o filho ia fazer ele perder o emprego e passar fome para ele aprender a missão? Porque em última análise era isso. Deus está me ensinando através da demissão e da fome, de que eu não posso mentir para não ir para o encontro. Aí ia ter outro encontro, ele ia. Só que ele ia porque ama a Deus? Ele ia porque sabe que Deus o ama? Ele ia porque sabe que Deus ama aqueles encontristas? Não, ele ia com medo agora de Deus arrancar o que mais dele. Porque Deus já arrancou o emprego e está fazendo ele passar fome. Olha que mente enlouquecida. Isso por quê? Porque existe uma raiz mal dentro de você, de não acreditar que Deus te ama, indiferente do que você faça. Você precisa arrancar essa raiz do seu coração agora, em nome de Jesus. Amém. Você precisa remover agora toda a raiz de amargura, de medo, de mágoa, de ressentimento, de dúvida do amor de Deus, de condenação. Tudo que tem roubado aquilo que Deus deseja e liberou para você. Isso tem que ser arrancado desse mal pela raiz, para que agora a semente do Evangelho da Graça venha frutificar no seu coração e você desfrute todos os dias da sua vida de tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz por amor a nós. Amém, irmãos? Amém. Fiquem em pé onde você está, vamos orar um pouco, vamos gastar um tempinho orando. E agora eu gostaria que você fosse muito honesto com Deus. Essa honestidade, na verdade, é o que Deus quer. Deus detesta a hipocrisia, você tentar ser aquilo que você não é. E também detesta a falta de honestidade, você mascarar as coisas. Então seja honesto, vira para Deus e fala: Deus, eu acreditava que o Senhor só dá arroz com feijão para a gente. E se eu dependesse do Senhor, eu ia viver uma vida do básico, de pagar as continhas, de não sobrar nada e poder testemunhar que o justo não mendiga o pão, mas também eu não tinha nada para dar para ninguém. Mas hoje eu admito que hoje o Senhor cresceu no meu conceito. Hoje eu atribuí mais valor àquilo que o Senhor pode fazer. E aí eu gostaria que então você atribuísse fé nisso e já mudasse agora os seus alvos, a sua oração. E começasse então a pedir coisas para Deus muito maiores do que você vinha pedindo, crendo que você vai receber. Por quê? Porque Ele pode dar. E qual que é o que você vai ficar chocado no final? É que mesmo depois de dar tudo isso, Ele vai continuar sendo Deus riquíssimo, dono do ouro e da prata, não vai ter diminuído em nada a riqueza e o poder dele. Mas o mais importante, presta atenção, é que nada disso passa de uma oportunidade para Deus mostrar o quanto Ele te ama. Amém. Tudo que você depende dele, pede para Ele, recebe dele, nada mais é do que uma oportunidade para você desfrutar do amor dele por você.
Deus quer te levar a desfrutar de muito amor, irmãos. Então creia e peça muitas coisas, porque tudo que você receber, você vai ver, oh, como eu sou amado, olha aqui, Deus me abençoando de novo. E aí você acaba de fazer uma viagem já programando outro, e Deus te abençoando, por quê? Porque você é amado. Você vai no melhor restaurante jantar num dia, você já está preocupado com o que você vai comer no outro. Não porque você é gordo, esfomeado, igual alguns que eu conheço, que está comendo o almoço preocupado com a janta, já o que vai comer de pão, mas, né, só conheço quem pensa isso, só conheço, assim, de longe. Mas quem sabe que é amado faz isso. Quem sabe que é amado está nas férias já perguntando onde vai ser a próxima. Quem sabe que é amado e que o Pai o ama, não duvida que aquilo que o Pai tem para você é muito bom. E aí você atribui valor às palavras de Deus e fé naquilo que Ele diz. E você passa a crer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que Ele ama. Porque nós só amamos o Senhor porque primeiro Ele nos amou. Eu quero te falar, Deus tem pensamentos bons a seu respeito. Os sonhos dele são maiores do que os seus, caminhos dele bem mais altos. E hoje Ele te livrou do medo, te livrou da condenação, te livrou da angústia e vai te levar a desfrutar de coisas poderosas da presença dele. Em nome de Jesus, amém? Então feche seus olhos, gaste um tempo orando agora por isso, em nome de Jesus.